Quem não gosta de, no tempo livre, ficar rodando o celular nas redes sociais para relaxar um pouco depois de um dia cansativo? Já é um hábito muito comum nosso. Mas a pergunta que fica é: até que ponto esse uso da tecnologia é saudável? Até que ponto a gente já está usando demais e isso começa a se tornar um vício? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fique aqui conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Sou Thiago Fontana, sou médico psiquiatra. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o vício, a dependência da tecnologia e das redes sociais. E aí a gente vai começar até com uma pergunta. Você se lembra quando foi a última vez que você deixou ou esqueceu seu celular em casa? Provavelmente passaram um dia todo sem verificar as notificações, sem checar o que está acontecendo nas redes, atualizar-se, às vezes até sem ter o celular para fazer contas rápidas, ou nem que seja para olhar a hora na telinha rapidamente. De uma forma ou de outra, a gente usa demais o celular. No trabalho, numa fila enquanto a gente espera algo, num restaurante e até no banheiro. Tem pessoas que levam, sempre que vão ao banheiro, é um momento de relaxar e o celular está junto, né? Então a gente pensa, né, e considera que isso já está consolidado na modernidade. O celular e as tecnologias fazem parte da nossa vida e até nos trouxe muito benefício. Se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente faz muitas coisas de forma bem mais ágil, a gente consegue conversar com pessoas que estão fisicamente muito distante, então nos trouxe muitos benefícios. Mas sempre fica uma pergunta sobre até que ponto isso está saudável, como que está esse uso, quando que ele começa a trazer alguns prejuízos na nossa vida. Então a gente levanta essa questão aqui. Quando que começa a ser um prejuízo? Quando que a gente olha para isso com uma carinha de estou muito dependente das redes? Eu costumo dizer que assim, não tem nada que não seja uma facilidade que pode virar uma dificuldade, né? Então, como a Thalita falou, né? Hoje em dia o celular ele é o nosso relógio, jornal, agenda, é o nosso calculadora, televisão, computador e mais um monte de outras funções, aí toca-discos. Então acaba que a gente perde muito tempo realmente no celular, mas não necessariamente a gente perde, né? Como a Thalita falou, existem todas as funções que o celular agrega na nossa vida, que antes era deslocada, né, para um jornal que você lê de manhã. Hoje em dia você vê a notícia ali no celular, ou, né, para quem está assistindo a gente aqui, vendo o YouTube, que está substituindo a televisão, né? Então antes as pessoas tinham televisão, hoje elas veem mais o celular ou enfim, no computador. Então assim, quando a gente vai falar de um problema, a gente tem que ver qual que é o uso disfuncional desse tipo de tecnologia. Porque se você vê a classificação atual de dependência tecnológica, então é um diagnóstico que já existe, né? A dependência tecnológica, aí desde o DSM-5, tá? Eles falam que você precisa, um dos critérios principais é mais de 2 horas que você fica no celular por dia, isso incluindo o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma rede social também, né? O pessoal acha que não é, mas é uma rede social. Só que a gente tem que ter um certo parâmetro, ou seja, se você trabalha com WhatsApp, né, você trabalha com atendimento, você vai passar então muito mais horas, e não necessariamente é uma dependência, né? Isso é o seu trabalho, né? Ou então você trabalha com algum outro meio digital, você é um produtor de conteúdo, e aí você vai acabar ficando bastante tempo. Eu colocaria nessas 2 horas, né, por exemplo, no WhatsApp, a hora que você fica no grupo, né? Os grupos falando, vendo ali memes, né? Ou rolando timeline de rede social, ou seja, um conteúdo que não tem uma certa questão produtiva, né? Você está simplesmente ali passando um tempo, né? Como se fosse ali um distrator, né? Então, se esse tempo dispendiado for muito grande, aí pode haver um prejuízo. Você pode estar no seu trabalho e, em vez de você estar fazendo lá o que você tem que fazer, você está ali no telefone gastando aquelas horas que você deveria estar focando em outras questões. Isso leva à procrastinação e aí sim é um grande problema, né? Talvez mais do que pensar só na quantidade de tempo, a gente tem que sempre pensar
o quanto isso está interferindo em outras esferas da vida, né? Se você deixa de trabalhar, se você deixa de estar com a sua família, não consegue desconectar disso nem no momento que deveria ser um momento de lazer, e isso começa a trazer prejuízo, talvez comece a configurar muito mais até do que o próprio tempo, né? E quando a gente fala de transtorno mental, né, a gente sempre vê a questão do impacto. Então, e precisa existir um impacto, né? Ou seja, não, existe um sintoma, vamos dizer, de outra ordem, aqui, de tristeza, mas não tem um impacto na funcionalidade, não traz um sofrimento, né? Você não vai pensar em um transtorno como a depressão. Então aqui é a mesma coisa, né? Então assim, essas horas que você está deixando a rede social, você está deixando de fazer outras coisas, você está procrastinando. Um outro sintoma, né, muito comum, bom, antes de a gente explicar esse sintoma, eu queria explicar por que isso acontece, por que a gente vicia em rede social. Já tem vários estudos interessantes, né, que, por exemplo, você posta uma foto ali no seu Instagram, e aí, depois de um tempo, você vai entrar lá para ver o quê? Quantas curtidas você teve, quem comentou, qual foi o tipo de interação. Porque se você posta numa rede social para as pessoas verem, lógico, senão você colocaria num arquivo seu, né? Tem a ver com a aceitação daquilo. E quanto mais, né, e o estudo ele mostra que realmente quanto mais curtidas você tem, mais ativa o circuito da dopamina. E quando você ativa o circuito da recompensa, já até falou isso em outros vídeos, né, o sistema da recompensa ele é ativado por qualquer coisa que gere prazer. Comida, bebida, compras, tá? Sexo, tudo que você faz ativa o circuito da recompensa. E se gera um prazer, você vai tender a repetir. Então, ou seja, você começa a colocar uma foto, você vê que tem uma certa interação, você vai colocar outras, né? E tem outras métricas também, né? Quantas pessoas encaminharam, para quem trabalha com isso, né? Não, quantos números, quantos seguidores, né? Hoje em dia tem todo os insights ali das publicações, né? Isso gera um prazer, né? Você vê algo que está ganhando forma, cada vez você ganha mais curtidas, vai fazer com que você poste cada vez mais, enfim. Então, pode gerar um mecanismo de dependência, ou seja, você começa a fazer isso simplesmente para ter esse prazer de novo e não porque você tem um certo objetivo, enfim. E aí o que acontece? A Thalita falou, alguma vez você já deixou o celular em casa? Já deixou, legal, qual foi a sensação que você teve? Né? Você ficou o dia inteiro pensando? Você falou, ficou tranquilo? Ficou tranquilo? Ou não? Você falou, não, eu passei uma semana sem pegar o celular, fiz uma semana sabática, mas você ficou bem? Né? O que acontece muitas vezes é isso, quando a pessoa tem uma dependência, não é que ela não consegue ficar sem a substância, mas ela consegue ficar, mas exige muito sofrimento, você não tira a cabeça daquilo e tem um mecanismo de compensação. Aí quando a pessoa pega o celular, ela fica o dia inteiro. Né? Então não é que você não consegue, lógico que consegue, né? É até recomendável, se você tiver um tipo de dependência, que você comece a colocar algumas regras, já vamos falar sobre isso, né? Mas qual que é o sentimento que você tem? Você ficou realmente tranquilo sem estar vendo o WhatsApp, sem estar vendo o seu Instagram ou qual rede que você mais utiliza? Então, esse sintoma de abstinência também é muito importante, né? Ou seja, você sente uma falta mesmo daquilo quando se perde. E o que fazer com isso? Bom, a gente já falou aqui dos impactos, né? Então existe tratamento, né? O tratamento, ele, assim, em alguns pontos vai ser muito parecido quando você trata qualquer tipo de dependência, ou seja, você vai ter que ter uma certa rotina de uso disso, só que eu falo que assim, as dependências mais difíceis de tratar são aquelas que você não pode se livrar totalmente dela. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, você tem uma dependência por álcool, né? Você pode parar de beber, né? Ok, você consegue tranquilamente aí ficar sem bebida alcoólica, né? Ou se for uma outra droga, mais ainda, né? O álcool ainda tem uma questão social. Só um parênteses, você consegue tranquilamente, não é que é fácil, que você consegue isso com muita facilidade. O tranquilamente aqui é só que na nossa vida e na nossa rotina, o álcool não precisa entrar como a gente faz o uso, por exemplo, dos celulares. Tranquilo é meio nesse sentido. Tranquilamente eu digo que assim, você não precisa do álcool para sobreviver. Né? Agora, como que você vai tratar uma compulsão alimentar? Você precisa comer. Né? Então você vai ter que reeducar a forma que você se relaciona. E hoje em dia, salvo realidades muito realmente distantes, né? Todo mundo precisa do celular hoje em dia. Nem que seja só para usar o WhatsApp, né? Você pode até não ter a rede social, mas você tem o WhatsApp, né? Ou até para as ligações ainda, né? Que a gente fala, ninguém mais liga. Mas tem pessoas que fazem uso exclusivo para ligação. Sim. Então você vai ter que se reeducar
na forma que você usa em cima disso, né? Algumas orientações que a gente faz, né? Não deixa as notificações piscando o tempo todo no seu telefone, né? Tire o máximo possível de notificações. Tire o máximo possível. Tem vários aplicativos que, se a gente parar para pensar, não precisa tanto assim. Você não precisa estar agora vendo esse vídeo e saber que alguém curtiu sua foto, né? Você pode planejar um horário que você vai entrar no Instagram, por exemplo. Ah, não, vou entrar uma vez por dia, é super possível, né? Ainda mais, né, se você não trabalha com isso, tá? Ou seja, você usa só para diversão, né? Então, assim, controlar quais notificações aquilo acontece, deixar um período dessas notificações desligadas durante o período de sono. Muita gente fala, eu tenho insônia, mas o celular não para ali de mandar notificações, né? Então você vai ter que criar uma nova rotina. E sempre que a gente fala de criar uma nova rotina, é interessante que você crie novos hobbies, ou seja, novos prazeres, tá? Ah, não, a única coisa que eu faço para relaxar é ficar no telefone. Por que não diversificar? Né? Por que não chegar em casa e de repente ouvir uma música, ler um livro, criar um hobby mesmo, né? Fazer uma atividade física sem o celular, né? Porque a gente fala da atividade física hoje em dia, mas aí a pessoa está fazendo academia e ela está com o telefone aqui, né? Está fazendo bíceps aqui, vendo o telefone aqui. Aí não adianta, né? Porque aí você está, na verdade, naquele conceito do impacto, né? Então criar novos hobbies, porque aí o seu cérebro ele vai ter outras fontes de dopamina. A gente não pode beber só de uma fonte de dopamina. Você não pode ter dopamina só quando você come, senão você vai ter obesidade, né? Então, na vida, essa questão do equilíbrio ele é muito interessante. Então, com os meios eletrônicos aí, não deixa de ser diferente. E só para finalizar, vale lembrar que em casos mais graves, tem todo um acompanhamento que é feito, muitas vezes como qualquer outra dependência, né? Podem entrar questões farmacológicas, entra um trabalho de psicoterapia, por exemplo, que além de tentar esse processo de reeducação, como nós falamos aqui, pequenas estratégias, entra em especial trabalhar o autocontrole, que vai ser muito necessário nesses casos. Sim, claro, né? Se você quiser, aqui é uma orientação que a gente está fazendo para o público em geral. Se você quiser realmente uma coisa específica do seu quadro, procure um tratamento especializado, ok, pessoal? Bom, a gente fica por aqui, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham aproveitado. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente sempre interage por ali. Não esqueça de curtir esse vídeo, se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, isso ajuda a que chegue para mais pessoas que possam estar na mesma necessidade de conhecimento que você. Se inscreve no nosso canal para você não perder os nossos próximos vídeos, né? A gente posta aqui com frequência e hoje a gente vai ficando por aqui. Mas lembre-se que aqui também é uma rede social, então ative as notificações no horário certo para ver o vídeo. Exatamente, sem o sininho. Até o próximo. Até, gente. Tchau, tchau.